Vamos abrir as nossas Bíblias. Segundo Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Estarei lendo aqui na versão NVI da Bíblia, a partir do versículo 16, que diz assim: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Que o Senhor venha nos instruir, venha nos ensinar, Pai, nos corrigir através da Tua palavra, Pai. A partir deste momento, que a Tua palavra, meu Deus, penetre em nossas vidas, em nossos corações, ó Pai, e que haja uma transformação, e que todo impedimento, Pai, neste momento, Deus, impedimentos, barreiras, muralhas, tudo aquilo que quer tirar a nossa atenção da Tua palavra, que venha cair por terra em nome de Jesus. Que nada, Pai, venha sair de mim mesmo, Deus, mas que eu seja somente, Pai, um instrumento, meramente isso nas Tuas mãos, Senhor. Para que o Senhor venha usar da forma que quiser e que o Senhor cresça, Pai, e que eu diminua. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém? É o que Paulo, fala aqui em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16. Ele diz: para que não desanimamos, para que não venhamos desanimar, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Não, as tribulações, as lutas, as aflições, os problemas não vai durar para sempre. Não vai. Nós passamos por lutas, sim, passamos por momentos difíceis, tribulações, aflições, sim, passamos, porque é lícito que passemos por momentos difíceis, porque a palavra não nos deixou enganados, não nos deixou sem esse conhecimento. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, Tenha bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus Cristo venceu o mundo. Ele venceu o mundo como? Ele era um ser glorioso na terra? Não, ele era um homem na terra. Ele experimentou tudo que nós experimentamos, passou por tudo aquilo que nós passamos. Ele era homem, sim, ele era Deus também, mas ele passou por tudo como homem. Por isso ele fala: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu, sendo homem, venci o mundo. Vocês também podem vencer. Vocês também podem passar por essas tribulações, pelas tentações, pelos sofrimentos, pelos momentos difíceis e vencer. Vocês podem passar e não desanimar.
As lutas, as tribulações, elas não vêm na nossa vida para que venhamos parar no meio do caminho, para que venhamos nos desviar do caminho, no caminho que leva à salvação. Elas vêm em nossas vidas para que nós sejamos ali provados. As lutas são uma provação em nossas vidas. São testes. São testes na nossa vida. É isso que são. Porque Paulo fala que eles são momentâneos. Não vai durar para sempre. São leves. Sabe por quê? Porque se fosse pesado demais, a gente não ia aguentar carregar. São leves. Porque se nós chegamos até aqui, prova que é leve. Prova que é leve. Porque o Senhor Jesus nos ajuda a carregar. Nós vamos sim, passar por todo tipo de tribulação, de aflição. Vamos sim, porque não estamos imunes. Não estamos imunes. Se o próprio Cristo teve que passar por isso, imagina nós. Quem somos nós diante de Cristo? O Filho do Deus vivo, santo. Né? A palavra de hoje, nós vamos ver que sim, cansamos. Nós cansamos sim. Pois somos feitos de carne. E esse corpo que nós temos, ele cansa. Ele se fadiga. Nós cansamos sim. Cansamos do nosso dia a dia, da rotina, nós cansamos dos problemas, que às vezes parece que não tem fim. Nós cansamos, Cansamos de muitas coisas. Cansamos no trabalho, cansamos a nossa mente, que faz cansar o nosso corpo, porque muitas das vezes nós trabalhamos não com esforço físico, mas trabalhamos com a mente, mas o nosso corpo cansa do mesmo jeito. Então cansamos sim. Porém, como eu já falei, nós sabemos, que tudo que nós passamos é um teste, é uma provação de Deus em nossas vidas. 1 Pedro 1,7. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Esse versículo aqui, os versículos anteriores deste capítulo, fala de uma herança que nós temos. Uma herança que Jesus Cristo, deixou para nós. E que nós vamos herdar juntamente com Ele. Uma herança que está guardada, protegida por Deus, guardada nos céus. E quando chegar o momento certo, o momento em que Cristo voltar, nós vamos herdar, juntamente com Cristo, essa herança. Nós herdaremos juntamente com Cristo. Mas
o versículo anterior fala que nós temos que nos entristecer, né? Porque em algum momento as provas, as lutas, as aflições fazem isso com a gente. Fazem isso com a gente, nós nos entristecemos porque nós não somos, né? Não somos de ferro, né? Tem coisas que nos afligem mesmo. Tem coisas que vai fazer com que o nosso humor venha mudar. E nós vamos nos entristecer, como a palavra diz. Né? Mas tudo isso é um teste. Tudo isso é uma provação. Porque Deus, Ele faz isso com o cristão. Para que o cristão permaneça. Permaneça. Não é para que o cristão venha parar. Não é para que o cristão desanime. Ele faz isso para que nós venhamos buscar mais dele. Buscar mais o Senhor. As lutas, as aflições vêm na nossa vida, não é para nos fazer parar, não. É para que nós venhamos buscar mais de Deus. Então, quanto mais difícil está, então busca mais de Deus. Ora mais, lê mais a palavra, busca mais, conhece mais ao Senhor. Imagina se Daniel, né, quando foi ali sentenciado ali, quando foi ali decretado que não deveria ser feito as orações ali a nenhum outro Deus. Imagina se Daniel parasse de orar. Sadraque, Mesaque e Abednego da mesma forma. Quando foi colocada ali a estátua ali para adorar ali. Foi um teste, foi uma aprovação do Senhor na vida deles. Imagina se essas coisas fizessem eles desanimar. Não, isso não vou aguentar. Morrer por Deus, morrer em nome da minha fé, eu acho que eu não vou aguentar isso. E não é isso que Jesus Cristo quer. Jesus Cristo, Ele quer que nós morramos sim. Nós temos que morrer para as coisas deste mundo. Temos que morrer sim. Paulo fala que nós morremos para que outros vivam. Quanto mais nós nos dedicamos a Deus, mais nós matamos o nosso corpo, as nossas vontades, aquilo que nos fazem querer nos desviar do caminho. Por que Jesus Cristo fala que Paulo seria um instrumento nas mãos dele? Porque é isso. Paulo ele morreu para as coisas do mundo. E ele fala que quanto mais morrer para o mundo, mais ele morre e os outros vivem. Porque ele está fazendo aquilo que o Senhor quer, ele está sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Está sendo usado por Deus. O Senhor não vai usar uma pessoa que está em cima do muro, uma pessoa que está lá e cá. O Senhor vai usar aquele que se dedica totalmente a Ele. Aquele que as coisas deste mundo não importam mais para ele. O que importa é Cristo. E a palavra nos diz também, de um desgaste físico, É um desgaste. E eu creio que é um desgaste físico porque
quanto mais o tempo passa, nós percebemos isso na nossa vida, né? Esse desgaste. Não é um desgaste emocional, porque a palavra de Deus diz assim, ó, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados. Então ele está falando do exterior, do corpo físico. Né? Há um desgaste. Né? Muitas das vezes nós podemos pensar que aquilo que estamos fazendo, né? Nossa, eu já tenho a minha rotina, eu já tenho tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia, e ainda incluir mais isso, ainda incluir mais isso aqui na minha vida. E às vezes nós pensamos desta forma, que quando nós já temos uma rotina nossa do dia a dia, né, porque nós temos que ganhar o pão de cada dia, temos que sair, temos que trabalhar. Mas quando nós pensamos, eu tenho ainda que orar, eu tenho ainda que ler a palavra, eu tenho ainda que ir à casa de Deus, eu tenho ainda que estar em comunhão com os meus irmãos, eu tenho que orar. Parece que isso vira um fardo na nossa vida, mas não. É justamente ao contrário, é porque nós fazemos isso, porque Ele abre as portas à nossa vida. Porque quando nós buscamos, nos dedicamos ao Senhor, as bênçãos vêm sobre a nossa vida. Quando nós entendemos que primeiramente o reino é a justiça de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Porque é para Deus que nós temos que viver, não para as coisas deste mundo. É para Deus que nós vivemos. Mas eu tenho um boleto que vence todo mês, mas eu tenho um aluguel a pagar, mas eu tenho uma luz, eu tenho uma água a pagar. O nosso Deus, Ele é o dono do ouro e o dono da prata. O nosso Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Quando Ele fala para nós buscarmos primeiramente o reino e a justiça dEle, Ele está garantindo que nós não vamos passar nenhum tipo de necessidade. Ele está garantindo isso. Quando o profeta chega lá na casa daquela mulher que só tem uma última refeição, ele está garantindo ali, garantindo para ela, faz primeiro para mim, que não vai acabar, vocês vão comer depois, vai ter depois. É uma garantia. A obediência, a confiança em Deus é uma garantia de que Ele vai agir nas nossas vidas. O segredo é não nos preocuparmos. É não nos preocuparmos com isso. Não nos afligirmos com isso. É lançar sobre Deus. É lançar sobre Ele. Efésios 6,12 diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra a carne, né? Na versão NVI diz assim, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
A luta que nós travamos, né, não é contra a carne. É contra esses poderes, essas autoridades, potestades, né? Algumas versões da Bíblia diz isso, né? Potestades. E não é contra a carne que nós lutamos, é contra esses espíritos malignos, né? Isso faz também a gente cansar também. O nosso corpo físico cansa também. Mas interiormente estamos sendo renovados dia após dia. A palavra de Deus diz, né? E nos versículos anteriores, né, de Efésios capítulo 6, versículo 12, nos versículos 10 e 11, diz que nós temos que nos fortalecer no Senhor. E diz também para nos revestirmos da armadura de Deus. Fortalecer no Senhor, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. E nos revestirmos da armadura de Deus. A armadura é todo o conhecimento da palavra de Deus. É isso que é a armadura. Todo o conhecimento da palavra de Deus. E usar esse conhecimento a nosso favor. E Paulo fala, né, que os sofrimentos são leves e momentâneos, né? Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30 diz assim, ó: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Paulo também fala de um peso de glória, né? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Eu fiquei pensando, né, meditando na palavra de Deus, José, né, passou por tanta tribulação, tanta luta na sua vida, né? E o que isso produziu na vida dele? Um peso de glória. Davi também passou por muitas perseguições. Quanto que Davi foi perseguido por Saul? Quanto que Davi foi perseguido por outros reis? E a palavra de Deus diz que Davi é um homem segundo o seu coração, o coração de Deus, né? E tudo isso que ele passou produziu um quê? Um peso de glória na vida dele. E Moisés, né, suportando uma nação inteira de murmuradores, de pessoas reclamonas. Moisés, ele não entrou na terra prometida. Mas nós cremos que Moisés está com o Senhor, né? Porque a palavra fala que ele estava lá, né? Que ele está lá. E tudo que Moisés passou produziu o que na vida dele? Um peso de glória. Irmãos, tudo que nós passamos nesta terra está produzindo isso em nossas vidas, um peso de glória. É um peso de glória. Porque nada que nós passamos aqui é em vão. Tudo tem um propósito nas nossas vidas. E os sofrimentos que nós passamos, as lutas que nós passamos, produzem isso em nossa vida, um peso de glória, que é muito maior que os nossos sofrimentos, a palavra de Deus diz. Muito maior.
O nosso foco é nos esquecermos, né, de tudo isso que nos causa sofrimento, de todo o cansaço, de todas as dores, de todas as aflições. É isso que nós temos que fazer, nos esquecer mesmo. E pensar somente em Cristo, viver para Cristo. Quando a palavra de Deus diz, orai sem cessar, é sem cessar. É todo o tempo. É com os pensamentos. Você saiu de casa, você está dirigindo, você está falando com Deus. Você chega no seu trabalho, você está falando com Deus. Você está na rua andando, você está falando com Deus. Você está no mercado, você está falando com Deus. Você está na igreja, você está falando com Deus. É por isso que ele fala, é sem cessar. Porque é em todo o tempo. Por isso que há um foco. A palavra de Deus diz que olhando para o alvo, prossigo. Então é olhar, fixar os olhos no alvo. O nosso objetivo, né? O objetivo é esse. O alvo, né? É o nosso objetivo. A nossa salvação está ali, ó. Eu não quero saber de mais nada. Eu só quero saber da minha salvação e é para lá que eu vou. Não vai ser as lutas, não vai ser as tribulações, não vai ser as aflições, não vai ser nada que vai tirar o meu foco, que vai me fazer desanimar. Porque eu tenho um foco, eu tenho um alvo, e eu tenho ali um destino, e é para lá que eu vou. Esse tem que ser o nosso foco, é esquecer de tudo isso, esquecer de tudo que nos causa dor e aflição, e viver para Cristo somente. Amém?